E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, Jesus há de vir, né? Jesus ele veio a primeira vez com o propósito de salvar a humanidade, entregando a sua vida, né? Morrendo pelo pecador. E quando ele foi assunto ao céu, os anjos disseram ali, né? Para os discípulos, para os seus irmãos, os seus filhos, os seus conservos, né? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Olá, meus amigos, aqui do programa Escola Bíblica da Rádio Nova FM 100.1 e também aqui no canal no YouTube, programa Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo. E hoje, dando continuidade na série Acontecimentos Vindouros e Sinais dos Tempos, hoje falando sobre a segunda vinda de Cristo, onde a gente vai separar aqui três programas, três estudos bíblicos para falar a respeito da volta de Jesus, né? A segunda vinda de Cristo, o estudo de hoje, e o próximo vídeo será como será a segunda vinda de Cristo e o objetivo da vinda de Cristo, tá bem? Estou com meu amigo aqui, Paulo Henrique, e ele vai estar respondendo aqui as nossas perguntas do livro Estudos Bíblicos, Guia de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas, onde a gente tem mais de 190 estudos bíblicos, certo? Hoje dando continuidade à série Acontecimentos Vindouros e Sinais do Tempo, tá certo? O Paulo vai fazer a oração aqui pra gente e em seguida a gente começa com as nossas perguntas, tá bem? Peço que você possa deixar os seus comentários, a sua curtida e se inscrever em nosso canal no YouTube. Paulo faz a oração. Querido eterno Deus, nós somos gratos ao Pai por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá e podemos assim compartilhar as boas novas de salvação e hoje em especial a falar da tua breve volta, tua segunda vinda, que esse estudo venha nos motivar, principalmente aqueles que nunca ouviram falar, quem sabe, desse tema sobre a volta de Jesus, possa despertá-los para buscar o Senhor de todo o coração, se entregar a Ti de todo ser. Te pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Começando com a nossa primeira pergunta, que promessa fez Cristo sobre sua vinda? Que promessa fez Cristo sobre sua vinda? Ele veio aqui à Terra para pagar o preço pelos nossos pecados, morrendo em uma cruz. E antes dele subir para o céu, ele fez uma promessa, não só aos seus discípulos, mas também para todos nós. Que promessa fez Cristo, Paulo, sobre sua vinda? Nós sabemos, né, igreja, que tanto no Antigo Testamento como no Novo, os profetas, patriarcas, profetas, os apóstolos, falaram, né, da volta de Jesus. Agora, o próprio Jesus, ele falou. É interessante que o próprio Jesus, ele falou. Em João capítulo 14, o verso 3, o verso 1 até o verso 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele fez a promessa de voltar, né, de voltar para nos buscar, né, buscar todos aqueles que, assim, confia nele, né, que se entregaram a ele, aceitaram como Salvador e Senhor. Então, o próprio Cristo, ele prometeu voltar. A nossa segunda pergunta
diz assim: após os sinais de sua vinda, o que Cristo disse que ocorreria após os sinais da sua vinda? O que Cristo disse que ocorreria? Né? A gente falou aqui estudos bíblicos a respeito dos sinais, né? Dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. O que é que vai acontecer após isso? Então, aqui em Lucas capítulo 21, verso 27, Jesus ele é bem direto de falar o que acontece depois dos sinais, né, que ele mencionou. Ele diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Então, ou seja, Cristo irá voltar, irá aparecer depois dos sinais que ele mencionou. Agora, veja só, isso nós devemos, a cada amigo ouvinte, aqueles que estão nos acompanhando, de fato acreditar, porque se os sinais todos que ele falou aconteceu, então, com certeza, o que acontece depois desses sinais, a volta dele vai ser uma realidade, né? Irá acontecer. Estará o mundo preparado para encontrá-lo, né? Porque a gente viu que Jesus virá, virá para buscar os seus escolhidos. No entanto, a Bíblia diz que todo olho verá, né? Então, todos vão ver Cristo voltar, né? Todos que estiverem vivos ali vão ver Cristo voltar. Mas o mundo, ele vai estar preparado para encontrá-lo. O mundo, né? Todos vão estar assim preparados. A Bíblia ensina que o mundo ele é inimigo de Deus, né? Será que vai haver alguma conversão antes que ele volte, né? De todo mundo aceitar? Aqui em Mateus, o primeiro verso, está lá em Mateus capítulo 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Logo de primeira aí diz, no verso 30 do capítulo 24 de Mateus, que eles vão se lamentar ao ver o Filho do Homem vindo, né, sobre as nuvens do céu. O outro verso está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então vai haver uma lamentação. E se vão se lamentar, eles assim não vão estar prontos, né? Não se prepararam. Ou seja, rejeitaram a mensagem de preparação, e quando vê o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, eles irão se lamentar, porque vê que o rejeitaram. Porque muitos não estarão preparados para esse evento. Porque muitos não estarão preparados para esse evento. Interessante, né, Gleice, essa pergunta, porque assim muitos não vão estar preparados para esse evento. Como eu falei no início, desde o Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, o próprio Jesus, né, e os apóstolos falaram, né, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, por que muitos, né, não vão estar preparados? Porque falta de mensagem não foi, de aviso não foi, né? Aqui em Mateus capítulo 24, verso 48 até o verso 51, diz assim: mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que diz assim, né? Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, ele está demorando a voltar. Então, ao invés dele ter uma vida de preparo, ele está pronto para se encontrar com o Senhor, ele começa a dizer assim, ele está demorando a voltar, ele diz consigo mesmo, e ao invés de ele amar os seus companheiros, o próximo, aqui diz que ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios,
Então, todo o estilo de vida que deve estar pronto, né? Deve levar você a estar pronto para se encontrar com o Senhor. Agora, a pessoa passa a viver de uma maneira relaxada, de uma maneira negligente, e assim desqualifica ela para que ela não esteja pronta para o encontro do Senhor, né? Para se encontrar com o Senhor quando ele voltar. Outra pergunta. O que estará fazendo o mundo quando Cristo vier? O que estará fazendo, que empreendimentos estará fazendo o mundo quando Cristo vier? Jesus comparou o mundo antes da volta dele a um mundo antes do dilúvio, antes que aconteceu o dilúvio, e também um mundo ali, se referindo às cidades de Sodoma e Gomorra. Então, o primeiro texto está lá em Mateus capítulo 24, verso 37 até o 39, que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí o outro texto está lá em Lucas capítulo 17, o verso 28 até o verso 30, que diz assim: O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus comparou, né, aos dias anteriores ao dilúvio, os dias ali anteriores à destruição de Sodoma. Eles viviam uma vida que aparentemente estava tudo ok, né? Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Aqui fala no contexto das cidades no tempo de Ló, né? Eles comiam, eles compravam, eles vendiam, eles plantavam. Parece que estava tudo ok, né? Mas, se a gente for ver todo o contexto, a história, eles estavam corrompidos, né? Eles deixaram o caminho do Senhor, preferiram viver de acordo com a sua mente depravada. A Bíblia diz ali em Gênesis que o pensamento e todos os seus projetos do seu coração eram levados ao mal, a praticar o mal. E assim, tanto o dilúvio como a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra aconteceu. E Jesus disse, olha, vai ser assim, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. E hoje nós vemos isso no nosso mundo. As pessoas aparentemente estão tudo bem, né? Comprando, vendendo, casando, comendo, bebendo. Mas interessante que a maioria desses comer e beber, desses comprar e vender, não é feito para a glória de Deus. A gente viu aí que será um evento grandioso, né? E daí eram para todos estarem preparados, né, para a sua vinda. E o que faz os homens ficarem cegos ao Evangelho de Cristo, né? O que faz os homens ficarem cegos quanto ao Evangelho de Cristo, né? O que acontece, né, para essa cegueira aí? Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: O Deus deste século, ou seja, o Deus deste mundo de pecado. O Deus aqui está com D minúsculo, então não está se referindo ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, como eu falei, né, aqui o verso menciona o Deus deste século. Não está se referindo, aqui está com D minúsculo, não está se referindo ao Deus Criador dos céus e da terra, mas ao Deus desse século, deste mundo de pecado, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o próprio Satanás, o Deus desse século, deste mundo de pecado, Satanás, ele cegou, né, o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Então, a mensagem é pregar do evangelho,
mas Satanás tem cegado aí, né, o entendimento das pessoas, daqueles que não têm acreditado no Evangelho, Uhum. para assim serem salvos, né? Se prepararem, porque o Evangelho, devemos lembrar de Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12, as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens preparam todo aquele que crê, né, para se encontrar com o Senhor quando ele voltar. Outra pergunta aqui, estamos na pergunta 7, né? Peço novamente que você possa se inscrever em nosso canal no YouTube, deixar os seus comentários e curtir, né? Compartilhar com seus amigos também, isso é muito importante, tá bem? Pergunta 7 é: por ocasião da ascensão de Cristo, que certeza foi dada sobre sua volta, né? Por ocasião da ascensão de Cristo, que certeza foi dada sobre a sua volta, né? A gente viu aqui que diversos profetas bíblicos profetizaram, né, e criam na volta do nosso Deus, na volta de Jesus Cristo, né? E esse versículo é interessante, mas por ocasião da ascensão de Cristo, né, quando ele foi assunto ao céu, que certeza foi dada sobre sua volta? Interessante, né? Porque eu falei que sobre a volta de Jesus, patriarcas, profetas, Jesus, os apóstolos mencionaram, falaram sobre a volta de Jesus, ficou registrado, né, na Escritura Sagrada. Agora entra outro grupo aí, né? Os anjos, né? Aqui em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: e estando eles com os olhos fixos no céu, falando dos discípulos, eles ficaram olhando para o céu ao Jesus subir. Enquanto Jesus subia, eis que os 2 varões vestidos de branco, 2 homens vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, ou seja, homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aí, os próprios anjos confirmando, né, que Jesus virá do mesmo modo, ou seja, será Jesus mesmo voltando. Ele virá, né, não vai ser uma energia, sei lá, uma suposta aparição. Não, vai ser ele mesmo. Né, os anjos falaram isso. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele virá, ou seja, vai ser ele voltando. A gente viu que Cristo deixou, né, no primeiro verso que a gente leu de João 14, né, não se turbe o vosso coração, e daí quando ele estava prestes a subir, ele disse que enviaria outro Consolador, que estaria com eles, né, em todos os momentos da sua vida. A outra pergunta é: desde quando é ensinada a doutrina da vinda de Cristo? Então, os discípulos encheram, né, com essa esperança da breve volta de Jesus, né? Mas desde quando é ensinada a doutrina da vinda de Cristo, né? Será que foi a partir de Cristo mesmo, ou mesmo antes já se profetizava a respeito da sua vinda? É muito interessante e até impressionante, Gleice, e aos amigos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, porque antes mesmo do dilúvio vir a este mundo destruir, já foi falado da segunda vinda de Cristo, né? E através de Enoque, aquele homem fiel que andou com Deus, né, toda a sua vida e não passou pela morte porque Deus o tomou para si. Em Judas, verso 14 e 15, diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos. Ao próprio Enoque aí, ele falou da segunda vinda do Senhor. Então, isso é anunciado há muito tempo, a volta de Cristo. E esperamos que seja uma realidade em nossa geração, pois, ao ser anunciado,
o evangelho a ser pregado, o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, faz com que o Senhor volte. Qual era a confiança de Jó quanto à segunda vinda de Cristo, né? Jó, né? Qual era a confiança de Jó quanto à segunda vinda de Cristo? Então, agora falando do patriarca, né, Jó. Jó capítulo 19, verso 25 e 27 diz assim, o próprio Jó, né, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, ele dá uma certeza, né? Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Eu vou vê-lo com os meus próprios olhos. Então, assegurou e deu a certeza, né? Bem da volta de Jesus, da segunda vinda. O que Davi disse sobre a segunda vinda de Cristo? O que é que Davi disse sobre a segunda vinda de Cristo? É o que disse Davi, né? O que disse Davi sobre a segunda vinda de Cristo? Davi, no Salmo 50, verso 3, ele diz assim, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormento. Aí no Salmo 96, verso 13, diz assim, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Davi também confirmou aí a segunda vinda de Cristo, né? Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Como Paulo, pergunta 11, como Paulo expressa esta esperança? Como Paulo expressa esta esperança? Interessante que tem 2 versos bíblicos aqui, que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, de onde também aguardamos o Senhor. Aí Tito, capítulo 2, verso 13, ele diz assim, aguardando a bendita esperança e a aparição gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, aguardando a bendita esperança. Essa esperança é a esperança mais aguardada de todos os tempos. A volta do Senhor Jesus, né, do qual o próprio apóstolo diz, aguardamos o Salvador, né, o Senhor Jesus Cristo. Pergunta 12. Nesse sentido, qual é o testemunho de Pedro? 2 Pedro capítulo 1, verso 16, diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha, ele diz, amém. Não vos demos, né, a conhecer o poder e a vinda, menciona a vinda do nosso Senhor, a vinda do nosso Senhor, né? De uma maneira aí seguindo fábulas, né? Como se fosse algo inventado. Mas nós mesmos somos testemunhas, né? Oculares de sua majestade. Eles ouviram do próprio Senhor Jesus, né? Eles ouviram, testemunharam. Pergunta 13. Quando os santos serão semelhantes a Jesus? Quando os santos serão semelhantes a Jesus? Interessante que aqui em 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, essa semelhança, uma semelhança, Paulo até fala que nós teremos a semelhança de Cristo, o seu corpo glorioso. Amém. Né? Hoje nós podemos ter um caráter semelhante ao dele,
mas na vinda dele teremos um corpo, né, semelhante ao seu, um corpo glorificado. Que mais adiante nós iremos voltar, né, a esse texto, né? O Paulo falou, né? Eu não julgo ao ver alcançado, né? Mas prossigamos para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação. E se referindo à ressurreição, né? E se referindo à ressurreição. Então, sabemos, né? Ele põe uma certeza aqui, né? De quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, né? Porque havemos de vê-lo como ele é. Que passagens das Escrituras mostram que a vinda de Cristo será uma ocasião de recompensa? Que passagens das Escrituras mostram que a vinda de Cristo será uma ocasião de recompensa? Em Mateus capítulo 16, verso 27, diz assim: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha, ele vem para recompensar, mas isso vai ser de acordo com as obras. E fé sem obras, ela é morta, não existe. Então a fé genuína, ela produz obras nas quais, quando Cristo voltar, irá se recompensar, né, a cada um. Devemos ver aí se nossas obras são as obras que provêm da fé ou são obras mortas. Aí, Apocalipse 22, verso 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Interessante, porque assim, né, Gleice, nós acreditamos nas palavras de Cristo, nós acreditamos em Cristo. E lá em João, no capítulo 14, se não me engano, lá diz assim, que aquele que crê em Cristo fará as obras que ele fez. Uhum. Então não tem como crer e não produzir obras, né? Não ser demonstrado obras. Por isso que esse crer é uma preparação que quando ele vem, ele recompensa, né? Esses que acreditaram porque tem obras. Pergunta de número 15. A quem é prometida a salvação quando Cristo vier? A quem é prometida a salvação quando Cristo vier? E daí, isso já pergunta, né? Porque receberá o galardão, né? Quando Cristo vier. O que seria o galardão? O que seria o galardão? E a quem é prometida a salvação de Cristo quando Ele vier? Aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 28, diz assim: assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele vai aparecerá segunda vez sem pecado para aquelas pessoas que o aguardam para a salvação. E por que esse detalhe assim? Aparecerá segunda vez sem pecado. Porque a primeira vinda de Cristo, que ele veio assim, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando ele voltar a segunda vez, ele não vem para purificar as pessoas, ele não aparece para purificar as pessoas dos seus pecados. Por isso que aí diz assim, aparecerá a segunda vez, mas sem pecado. Porque o pecado já foi eliminado da vida daqueles que o aguardam, porque se entregaram, confessaram seus pecados, abandonaram e Cristo purificou. Houve um julgamento antes. Então ele aparece a segunda vez, mas já tem um resultado, né, de toda a sua obra de intercessão no santuário celestial. Por isso que ele não tomará o pecado de ninguém, porque essa obra já foi feita antes. Outra pergunta: que influência exerce em nossa vida essa esperança? Que influência exerce em nossa vida essa esperança? Essa pergunta, Cristo, ela segue a pergunta número 13, porque algumas pessoas pensam que nós teremos a semelhança com Cristo na sua volta, e claro, teremos. Mas
referindo ao corpo, né, a glorificação desse corpo corruptível, mortal. Mas aqui, respondendo à pergunta do número 16, 1 João capítulo 3, verso 2, diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todos aqueles que têm essa esperança se purificam. E a purificação é do quê? Do pecado. Porque ninguém vai conseguir, estando em pecado, permanecer em pé diante da glória de Cristo quando ele aparecer. Para isso tem que ter uma preparação. E essa esperança nele, que nós temos, nos leva a uma purificação da nossa vida. E sermos purificados, né? Assim como ele é puro. Assim como Cristo é puro, esses que têm a esperança nele são purificados pela obra que Cristo faz hoje, de intercessão no santuário celestial, né? Enviar a palavra, o seu Espírito, através, claro, do seu precioso sangue, né? A mensagem do seu grande sacrifício. Isso traz libertação do poder, tanto da culpa do pecado como do poder do pecado, para que as pessoas vivam a vida purificada de todo o pecado e assim estejam prontas para se encontrar com ele quando ele voltar na sua segunda vinda. Mais uma pergunta. A quem Paulo diz ser prometida uma coroa de justiça? A quem Paulo diz ser prometida uma coroa de justiça? Aqui diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 8, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo falou que uma coroa já estava sendo guardada para ele, mas não somente para ele, mas para todos que amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Ora, se você ama a vinda de Cristo, você vai estar pronto, você vai apressar, você tanto vai pregar o evangelho como você vai viver esse evangelho. Ou seja, o evangelho vai ser um testemunho para que o Senhor volte e você receba a recompensa, a coroa, né? Receba uma coroa. 18ª pergunta, a gente já está partindo para o final do nosso estudo. Estudo maravilhoso a respeito da volta de Jesus. O título, como eu falei para você, é a segunda vinda de Cristo, na série Acontecimentos Vindouros e Sinais dos Tempos. E a 18ª pergunta é: quando Jesus vier, o que dirão aqueles que o esperam? Quando Jesus vier, o que dirão aqueles que o esperam? Então, aqui em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 25, verso 9, diz assim: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja que contraste, porque no início desse estudo, se fez uma pergunta, né, sobre o mundo. O mundo vai estar aí esperando, né, a volta de Cristo, eles vão se lamentar. Mas aqueles que estão aguardando, eles vão exultar, né, eles vão se alegrar. Este é o nosso Deus a quem a gente esperávamos, e ele nos salvará. Paulo, foi revelado o tempo exato da vinda de Cristo? Foi revelado o tempo exato da vinda de Cristo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que Jesus falou a respeito disso? Então, aqui em Mateus capítulo 24, o verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Nessa tradução diz nem um filho, mas eu gosto da tradução da Almeida Corrigida Fiel e da King James 1611, que diz assim: mas unicamente meu Pai. E nós entendemos assim, que Cristo, ele sabe, ele é Deus, né? Vai saber da sua vida.
mas ele deixou isso ao Pai, né, no momento que ele estava aqui. Tu tem como repetir, Paulo Henrique, o verso, como é que está na King James? Então, na King James diz, e na Almeida Corrigida e Fiel, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Ou se não o Pai. Ele não citou a ele mesmo, né? Olha, eu não sei, né? Mas na tradução aqui ele está dizendo, né? Não sei, mas meu pai sabe. Isso. E em vista disso, o que Cristo nos manda fazer? Em vista disso, o que Cristo nos manda fazer? Então ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, esteja atento. Você não pode ficar desapercebidos. Como você mencionou aí, muitas pessoas acabam desistindo. E nós vemos aí que faz com que as pessoas fiquem cegas no seu entendimento. É o Deus deste século, deste mundo de pecado, ou seja, é o diabo. Ele não quer que a luz do evangelho resplandeça, para que as pessoas estejam vigiando, estejam atentas às profecias, se preparem e leve outros também à preparação. E daí a gente está partindo para o final do programa aqui, do nosso estudo, só temos mais 2 perguntinhas. E daí a gente precisa deixar uma reflexão, né? Sabemos que nós devemos vigiar, orar, né? Porque a gente não sabe o dia da volta de Jesus. E a gente precisa deixar uma advertência aqui, né? Qual advertência Cristo fez para que não sejamos apanhados de surpresa por esse grande evento? Veja como o nosso Senhor Jesus Cristo ele é bom, porque ele especificou, né? Ele deixou tudo aí em detalhes, para que aquele dia não pegue a humanidade de surpresa, a não ser que rejeite, né? Que deixe ser cegadas pelo diabo aí, e fique longe do evangelho, né? Abandone. Mas ele diz assim, ó, em Lucas capítulo 21, verso 34 até o 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir sobre a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha, Jesus aí ele diz, né? Tenha cuidado para que as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, porque muitos podem dizer assim, eu não vivo aí em orgias, eu nem bebo. Nem bebo, né? Mas olha, cuidado aí com as preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois ele diz, né? Pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aí ele diz, vigiai, pois a todo tempo, orando. Olha a importância da oração. A oração não só é para você fazer pedidos a Deus. A oração é comunhão, é para você se aproximar, estreitar os seus laços de amizade com o Senhor. E a gente pode até falar aqui, Paulo Henrique, que a embriaguez não é só, né, em termos de bebida, né, mas muitas pessoas podem estar embriagadas com as alucinações, teorias desse mundo, né, embriagadas com as falsas doutrinas, falsos ensinos, né, falsas doutrinas, né? Então a gente deve ter cuidado para que a gente não venha a ser sobrecarregado com essas coisas, né? Mas a gente se preocupar principalmente com esse fato aí, né? Da volta de Jesus, em que a gente tem que se preparar para que a gente não seja pego de surpresa, né? E a gente possa estar em pé, como diz aqui, né? Na presença do Filho do Homem quando ele vier. E a nossa 22ª pergunta é: qual graça cristã somos exortados a exercer em nossa expectação desse evento, né? Qual graça nós somos exortados a exercer
em nossa expectação desse evento, né? Devemos ser o quê? Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paciência, né? Sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele diz no finalzinho, né, novamente, no finalzinho do verso: sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, através da oração, do vigiar, vai levar uma paciência. Você é paciente porque você está esperando, né? Ou você espera porque você é paciente. E daí vai ser declarado, né? Aqui está, né, a paciência, né, a perseverança dos santos, né? E daí isso Eles é guardam os importante. mandamentos e eles têm a fé de Jesus, né? Tem pessoas que não são pacientes, até do nosso meio, Paulinho, sabe por quê? Tem muitas pessoas, assim, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Eita, que Cristo volte logo, né? A gente tem que desejar a volta de Cristo, né? Mas a gente precisa também se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos irmãos, né? Com você mesmo, né? Está você preparado, né, para esse grande evento? Porque lá fala, né, Pedro fala, né? Não querendo, né, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A gente precisa apelar, a gente precisa para que as pessoas possam se arrepender e assim estejam preparados para a breve volta de Jesus. É isso. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz isso, né? Esperando e apressando a vinda do Senhor. O Senhor tem pressa e ele nos incumbiu, né, de levar essa mensagem para que as pessoas possam se preparar. E eu vou dizer para você, Cris, querendo ou não, todos estão se preparando, ou para se encontrar com o Senhor, ou para fugir da presença dele. Uhum.